Olá, meu nome é Rubens Múzio e nós vamos fazer um curso juntos sobre a igreja. Vamos pensar sobre a identidade da igreja, as marcas da igreja, as funções de uma igreja. Mas, em primeiro lugar, a gente precisa refletir sobre o que é igreja. No sentido mais simples, mais básico, se refere a um ajuntamento de pessoas, homens e mulheres, que professam fé em Jesus Cristo, no caso de uma igreja cristã, uma igreja que crê na Bíblia, e que se reúne para adorar a Deus, que se reúne para buscar a Deus como seguidores de Cristo. A igreja, ela é mais do que uma denominação histórica, é mais do que um grupo que se reúne já há muito tempo, é mais do que um clube social. A igreja é mais do que simplesmente uma célula, um pequeno grupo na casa. Então, por outro lado, a igreja existe em relação a todos esses significados. Ela não está contida completamente em nenhum deles, por isso que quando pensamos em igreja, nós estamos falando de algo muito mais abrangente, né? A cultura moderna enfatiza demais algumas dimensões da igreja, que são grande, do big, né, do agitado, do badalado, e ela caminha muitas vezes por trajetórias que eu diria perigosas com relação a conceituar a igreja. Às vezes simplesmente como uma conferência, ou uma grande marcha, né, ou grandes prédios, grandes templos, ou programas de mídia, cargos políticos. A igreja é mais do que isso. Eu entendo, por exemplo, que Jesus utiliza algumas metáforas que representam o pequeno, o calmo, o simples, um grão de mostarda, por exemplo, né? Jesus fala da igreja como fermento, aquela substância invisível quando você come o bolo, mas a gente sabe que está lá. Há fermento. O fermento fez com que o bolo crescesse, a massa levedou por causa de um pozinho que a gente não vê, mas ele está lá. E às vezes, e frequentemente, os melhores resultados da igreja são invisíveis. O sucesso não está naquilo que a gente enxerga, mas está naquilo que é mais intrínseco, mais interior, mais numa transformação de dentro. O reino de Deus, Jesus falou, é como um grão de mostarda. É silencioso, mas cresce, nas palavras de Jesus, até se tornar uma árvore frondosa onde os pássaros se achegam e eles pousam, fazem ninhos, criam, procriam. Então, será que algumas dessas metáforas que nós temos esquecido não seriam melhores metáforas para a gente olhar para o que deve ser uma igreja nos dias de hoje? Quando eu penso na adoração, talvez venha à minha mente, à sua, a ideia de uma coreografia da música, ou talvez um show. Quando eu penso em adoração, eu posso também ter essa ideia de um grande culto, e frequentemente é um culto assim, com músicas diversas, mas onde as pessoas fecham os olhos, olham para cima, levantam as mãos. Isso também faz parte da adoração. Para alguns, a adoração talvez tenha se restringido a meramente esse período de música, de cânticos, e cânticos repetidos várias vezes, e frequentemente os cânticos provocam em mim, provocam em você, com certeza, emoções. Mas, por outro lado, você pode participar de alguns modelos de igreja onde a liturgia seja bem tradicional, programa fechado, impresso no boletim, em que a adoração está restrita àqueles 15, 20 minutos de música, ou da apresentação de um coral, ou a adoração feita através de uma banda. Enfim, a igreja muitas vezes cai na armadilha de não compreender muito bem o que significa adorar. A adoração não é meramente um tempo de louvor, um tempo de música, um tempo de peça teatral, um tempo de programa litúrgico. A adoração é um processo muito mais completo, muito mais integralizador. Nós estamos na presença inteira de Deus, reconhecemos o senhorio de Jesus sobre cada área das nossas vidas e também nós nos consagrarmos a Ele. Vivemos para o louvor da sua glória, como Paulo fala em Efésios capítulo 1, versos de 4 a 6. Vivemos para o louvor da glória de Deus. Então, em adoração, nós nos ofertamos a Ele, nós entregamos nossa vida, nós ofertamos nosso tempo, nosso ser, nossas horas, nossos recursos, porque nós queremos dizer, Senhor, estamos aqui na Tua presença, nos consagramos a Ti, estamos na Tua presença e queremos responder.
e respondemos ao Senhor com a nossa própria vida. A igreja, e você mesmo simplesmente assistir um vídeo meu aqui no seu laptop, no seu computador, na sua casa, não significa que você pode substituir esse elemento de adoração comunitário. É um ajuntamento. Nós nos juntamos com outros homens e mulheres que respondem a Deus, cantando, adorando, orando, ofertando a sua vida, entregando-se na presença de Deus. Então também é um evento comunitário. Participe de uma adoração pública, eu não acho que isso é opcional, porque é um momento que você pode ofertar também sua energia, você participa de um grupo. E concluindo, eu quero finalizar com as palavras de Martinho Lutero, que disse de uma maneira muito simples, descomplicada, sobre o propósito principal do louvor e da igreja, que é se reunir para ouvir e discutir a palavra de Deus. Então, louvar a Deus com canções e orações. Então, há uma vinda de Deus, uma palavra de Deus e uma resposta do homem. Nós partilhamos, cantamos, então nós dizemos para Deus, olha, estamos aqui, há várias formas diferentes para adorar, há várias culturas, há vários padrões de reunião, mas nós estamos aqui juntos adorando o Criador. Nós vamos falar sobre uma marca muito importante da comunidade, que é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Esse livro que é o centro do movimento cristão, é o centro da identidade cristã. O povo cristão é um povo do livro, é um povo que tem um livro, né? Essa história, a história contada nesse livro, e a gente fala essa história que, na verdade, inclusive nos últimos séculos, especialmente depois do movimento protestante, se tornou muito central, não é? A importância dessa história para a comunidade e a importância dessa história para o cristão. E, sem dúvida, esse livro precisa ser central na história da comunidade, da igreja local. Há um grande teólogo chamado Calvino, que foi alguém que há séculos atrás disse justamente que essa é a primeira marca da verdadeira igreja, a fidelidade à palavra de Deus. E ele ensinava o seguinte: onde quer que encontremos a palavra de Deus fielmente pregada e ouvida, ali não se pode duvidar, está uma igreja cristã. E é interessante que ele próprio praticou isso na vida dele. Ele mesmo pregou 200 sermões num livro de Deuteronômio na Bíblia. Ele teve 168 sermões no livro de Coríntios, 43 sermões somente no livro de Paulo aos Gálatas, 123 sermões no livro do profeta Isaías. Ele pregou 159 sermões no livro de Jó. Então, esse e muitos outros teólogos, em movimentos de avivamento, em despertamentos espirituais na história da igreja, desde a Reforma Protestante, até movimentos da Idade Média, até os puritanos, movimentos de avivamento no século XVI e XVII, eles surgiram em períodos que destacaram a importância da Bíblia, da Palavra de Deus, a importância de conhecer esse livro e a centralidade desse livro, a importância desse livro no movimento de uma comunidade cristã. E, na verdade, isso está desaparecendo nos dias de hoje. Quando eu olho para as igrejas, eu olho para a comunidade, eu percebo que, frequentemente, as decisões são tomadas numa família, as decisões são tomadas no casamento, as decisões são tomadas na vida profissional, sem que os cristãos estejam realmente olhando nos valores, nas virtudes da Bíblia, da Palavra de Deus, sem que eles aprofundem no conhecimento. Eles simplesmente dizem, eu estou sentindo algo, estou querendo algo, e frequentemente eles são sentenciados pela própria interpretação deles da Bíblia. Eu acho que há dois grandes movimentos hoje, duas grandes tendências, quando a gente olha a Bíblia. Uma delas é muito experimental, é muito da experiência. Alguns de nós, e na verdade muitos cristãos, dizem hoje que eles estão buscando experiências, fortes emoções espirituais, e muito mais do que uma sensação de high espiritual, uma experiência mística, não é? Então eles misticamente abrem o Salmo 91, colocam na porta de entrada para ver se espanta um mau espírito, espanta um mau olhado, não é? Então eu acho que há uma tendência por parte de alguns cristãos hoje de não estudarem seriamente esse livro, que foi escrito em línguas
no hebraico, no Velho Testamento, no grego, no Novo Testamento, eles não compreendem, não estão estudando seriamente como um livro, uma obra literária que precisa ser avaliada e estudada profundamente. Existe um certo anti-intelectualismo, um anti-racionalismo à própria compreensão dos textos, e esse eu acho que é um risco muito grande. Por outro lado, você tem um grupo extremamente intelectualizado, apenas procurando compreender os temas teológicos ou as ideias a partir de conceitos argumentativos e são rígidos, defendem suas doutrinas de uma forma ríspida, acham que sempre estão certos, fazem longas campanhas na internet das suas doutrinas e entendem que só eles conhecem a Bíblia. Então, acho que o extremo, tanto do experimentar, do misticismo, quanto o extremo do intelectualismo é problemático na análise nossa bíblica. Então, a vida cristã se nutre no conhecimento, no ensino, no aprendizado da palavra de Deus. Então, eu entendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é fundamental quando a gente pensa, e aqui eu quero concluir com você, que você procure, então, observar essa marca fundamental na comunidade. Eu quero dar um exemplo de um homem que marcou a história da igreja missionária, que leu mais de 200 vezes a Bíblia toda, que foi o George Miller. George Miller trabalhou com muitos orfanatos, cuidando de crianças na Europa, mas esse homem que aos 70 anos de idade, ele lia 4 vezes por ano a Bíblia enquanto orava, ele procurava entender, compreender, e como ele, há centenas de outros homens, exemplos de sábios e santos na história do cristianismo nos últimos séculos, que valorizaram o conhecimento, a meditação, a compreensão e a aplicação da palavra de Deus. Porque não adianta também você só conhecer se você não aplicar na sua vida, não obedecer, acima de tudo, viver esse espírito do Evangelho no seu dia a dia, na sua comunidade e na sua família. Então lembre-se que a palavra de Deus é uma marca fundamental da igreja, de uma comunidade de discípulos, e espero que seja a presença da palavra de Deus uma marca fundamental na sua vida também. Um abraço e até o próximo vídeo.